Deus é bom? Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Amados, nós viemos na casa do Senhor para glorificar o Senhor. Quem está aqui de verdade? Abra comigo em João 13. Aleluia. Se você veio para a igreja hoje, que não tiver a intenção de conhecer Jesus, você está no lugar errado. Porque só Jesus é o caminho, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus nos leva para o céu, Ele é o intermediário, Ele é tudo. Se você veio aqui simplesmente para pegar uma oração, você está no lugar errado. Porque, querido, o que te leva para o céu não é uma oração. O que te leva para o céu é conhecer Jesus, amém, gente? E você pode deixar aberto aí em João 13, Jesus estava ali se despedindo dos discípulos. Se você pegar João ali, dali em diante, Jesus estava se despedindo dos discípulos. E uma das últimas coisas que Jesus fez foi lavar os pés dos discípulos. Ele estava já dizendo, olha, eu vou para o meu Pai, eu vou ter que subir, a minha hora já chegou. E ele começou a falar com os discípulos. E chegou numa hora lá, ele pegou e foi lavar os pés dos discípulos. Depois da Páscoa, da festa da Páscoa, que ele contou como é que ele ia morrer, ele estava contando como é que ele tinha que sofrer na cruz, e ele começou a contar, e de repente ele foi lavar os pés dos discípulos. E se você pegar de 1 a 3, de 13 a 1 a 3, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora para passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Pode passar. Enquanto ceava, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, o Iscariotes que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos que viera de Deus e que voltava para Deus. É como eu falei para vocês, ali ele já estava se despedindo dos discípulos. Judas já estava ali tramando para prender Jesus, e Jesus estava se despedindo. Os discípulos estavam agoniados. Por quê, queridos? Se nós, numa despedida humana, nós aqui na terra, às vezes as pessoas vão viajar para longe, ou vão morar em outro lugar, ou vem uma visita de longe, quando a gente se despede, a gente já sente dor. Então imagine quando os discípulos estavam assim, meu Deus, para onde que ele vai? Para onde que ele vai? Há tanto tempo que ele está conosco, será que ele vai para onde? Eles não sabiam, eles não estavam entendendo onde que Jesus ia. E no 13:12, quando Jesus lavou os pés deles, vamos lá para o 13:12? Aleluia. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhe, compreendeste o que eu fiz? Se vós me chamaste de mestre, de Senhor, faz bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos laveis os pés, também vos deveis lavar os pés um dos outros. Eu vos dei esse exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Olha que maravilha, gente. Ele tinha feito milagres. A palavra de Deus diz que não dá para botar numa Bíblia ou em folhas o que Jesus fez. Jesus ali está relatado na Bíblia alguns dos milagres que Jesus fez. Mas, querido, o mais interessante de tudo é que no final, quando ele estava se despedindo, ele deu o maior exemplo de humildade que alguém poderia dar. E ele disse assim, vocês me chamam de mestre? De Senhor? Vocês viram o que eu fiz? Vocês compreenderam o que eu fiz? Ele está perguntando nessa noite, vocês entendem realmente o que Deus fez, que Jesus fez naquele dia? Ele pegou os discípulos e ele disse, olha, se vocês me chamam de mestre, de Senhor, vocês compreendem que eu lavei o pé de vocês? Então vocês devem lavar o pé um dos outros. Porque se eu sou Senhor e mestre, se eu vim nessa terra como Deus, sendo homem, e eu fiz isso, eu te dei o exemplo para vocês fazerem também. Querido, uma das coisas que Jesus fez nessa terra, não foi falar. Falar, muita gente fala um monte de coisa. O que mais tem gente é falando coisa. Agora, fazendo certo, pouquíssimo. E Jesus disse assim, olha, vocês vão lá, lavar o pé de um do outro. Não, querido, ele não falou isso. Ele falou, vocês estão vendo o que eu fiz? Então faça. Há uma diferença, querido, de você fazer ou mandar fazer. Jesus, ele fez, querido. E por quê? Minha pregação não é essa não, é só uma introdução. Mas por que, querido, que nós não queremos estender as mãos para ninguém? Sabe, Isaías 58 diz que a verdadeira religião é acudir os órfãos, os viúvos, os desamparados, aqueles que não têm realmente como se manter. Essa é a verdadeira religião. Imagina, querido, se eu vou lavar o pé
Imagina se eu vou chamar as pessoas na minha casa e além de sentar e colocar uma mesa, foi isso que Jesus fez, ele levantou da mesa no qual ele havia servido os seus discípulos, ele levantou da mesa e ele foi lavar os pés. Querido, a igreja precisa voltar a essa humildade. A igreja verdadeira precisa voltar a essa essência da humildade, essência de doação. É muito lindo chamar Jesus de mestre, mas antes de ser mestre, ele foi servo. Servo. Você tem que servir, nós temos que aprender a servir os outros. Eu estava falando com meu esposo outro dia, e eu disse para ele assim, queridos, nós não podemos deixar de servir todos os dias. Todos os dias você estendendo a mão para alguém, o teu futuro será brilhante. O teu fim da vida não vai faltar mão estendida para você. Você sabia disso, gente? Eu tenho essa experiência com a minha mãe. A minha mãe, ela foi uma pessoa que sempre botou pessoas dentro da casa dela para morar. Passava alguém que não tinha o que comer, tinha que sentar lá para almoçar. Os paióis do meu pai eram cheios de pessoas que não tinham onde morar. E a minha mãe teve um enterro digno, nada lhe faltou na sua velhice. Essa não é a pregação, mas não sei, eu preciso falar isso nessa noite. Mas vamos lá. João 14:1. Vamos lá para João 14:1. De 1 ao 3. Eu quero pregar algo nessa noite. Aleluia. Deus é bom? Se Deus mandou pregar isso é porque algo Ele tem com o nosso coração. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se fosse assim, eu não lhe teria dito. É isso? Pois eu vou preparar o lugar. E quando eu vou vos preparar o lugar, eu voltarei, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É isso? Volta no 1, por favor. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Turbe significa não tenha dúvida no teu coração. Não fique nublado o teu coração. Os discípulos estavam assim, Senhor, para onde que tu vai? Nós não estamos entendendo. Nós vamos ficar sem a tua presença. Como, Jesus? O que vai acontecer? Ele falou, ei, peraí. Não turbe o vosso coração. Não fique ansioso. Turbo fala de dúvida. Turbo também no grego fala de nuvem, nublado, nuviado, né? No grego diz que é escuro. Trata-se de algo escuro. Não fique escuro os teus pensamentos. Não turbe o vosso coração. Coração quando está turbado. Ele está confuso. Ele não sabe para que lado vai. Ele disse, não, eu não quero que vocês fiquem assim. Eu não quero que vocês fiquem assim. Eu quero dizer para vocês que vocês não precisam ficar preocupados. Ele estava dizendo isso para os discípulos. Não turbe o vosso coração. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Talvez alguém aqui nessa noite está com o coração meio turvado. Está assim, que lado eu vou? Para que lado eu vou? Mas por que eu estou me sentindo assim, nublado no meu coração? Parece que há uma indecisão no meu coração. O Senhor está dizendo, para você nessa noite, não turbe. Não deixe o teu coração nublado nessa noite. Porque Ele é a luz do mundo. E Ele vai trazer luz àquilo que está nublado na tua vida. Você está aí? E mais importante ainda que Ele disse assim, credes em Deus, credes também em mim. Querido, talvez você diz assim, meu Deus, é tão simples essa palavra. Querido, eu conheço inúmeras religiões e seitas que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Quem conhece alguma? Ele falou, olha, vai aparecer tantas coisas aí, eles vão dizer que Deus é o Pai, como mesmo aqueles que estavam andando com ele, que mataram ele, que levaram ele preso, diziam, olha, meu pai é Abraão, meu pai é Deus. E ele disse, não, se o pai de vocês realmente fosse Deus, vocês me reconheceriam. Vocês não me reconhecem porque vocês têm Deus como pai, mas não crê no Filho. Guria, quantas pessoas que você conhece, você fala aí fora, com pessoas, eles dizem assim, não, mas o Deus é o mesmo. O meu Deus é o mesmo. O meu Deus é o mesmo com o teu. Só que o caminho que eles creem em Deus não é o caminho de Jesus. O caminho que eles creem em Deus tem uma Maria, tem uma Homé, tem uma Ritinha, tem uma não sei o quê. Eles creem num Deus, mas o caminho está errado. Por isso que Jesus disse assim, olha, crê em Deus, mas creia também em mim. Amém, Jesus? Vocês estão me entendendo? Porque muitas pessoas em volta de vocês vão crer em Deus, mas não vão crer em Jesus.
E Amós 3:3 disse: como se não houver comum acordo, como que você pode andar junto? Como é que você vai andar junto com uma pessoa que crê em Deus, mas não crê no caminho que é Jesus? Crê em Deus, mas crê que tem muita porta que leva para o céu. E depois eu vou mostrar para vocês em Apocalipse que todos nós vamos para o céu, realmente. Todos nós vamos para o céu. Agora há uma diferença de ir para o céu e ficar, e ir para o céu perante o trono e ser jogado para o fogo eterno. Muitos caminhos, o que se prega aí, que muitos caminhos levam ao céu. Mas só existe um caminho que leva ao céu. Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outro caminho. Quando você está com alguém que não professa Jesus como o caminho, você sabe que você está andando com pessoas que não concordam com você. E a palavra do Senhor diz: como é que eu posso andar com alguém que não concorda com você? Como é que eu posso sair com a toda e andar 2 milhas com ela, e eu falando que Jesus é o caminho, que Jesus cura, e ela dizendo que Maria cura, que Rita cura, que não sei o que, fez milagre, está ao contrário da palavra. Eu não posso andar com ela. Não há comunhão entre luz e treva. O Deus que ela serve não é o mesmo meu, porque eu estou no caminho. Quem está aí comigo, gente? Amém? Nós aprendemos isso ontem, aprendemos ou não aprendemos? Amém? Passa no 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito: eu vou preparar um lugar. Jesus não disse que ia preparar uma morada. Jesus não disse: olha, eu vou lá ajudar meu pai a preparar a casa. Não, querido, o céu foi feito para os filhos de Deus desde quando ele nasceu. Quando Jesus lá em Gênesis, os 3 fizeram, né, ali o universo, o céu já foi preparado para nós. O paraíso já foi preparado para nós. Jesus não foi para o céu preparar a morada, porque a morada já existe. Mas Jesus foi preparar o lugar. O que ele disse? Eu vou subir, mas eu vou voltar em vós para edificar o lugar. O lugar é o nosso coração, querido. A palavra do Senhor diz assim: olha, eu vou edificar a minha igreja. Eu e você somos a construção do Senhor Jesus. Eu e você somos a noiva do Senhor Jesus. Quem está me entendendo? Ele disse: eu vou para o meu pai. Lá na casa de meu pai tem muitas moradas. Mas eu estou indo lá porque se eu não for, o Consolador não vem. E se o Consolador não vem, Pedro, Paulo ainda não estava ali. Se o Consolador não vem, João, como é que eu vou descer em vocês para construir vocês? Porque enquanto ele estava aqui andando lateralmente com eles, ele não estava dentro deles. Ele precisou subir lá para o Pai e depois descer na forma de Espírito, que está em Pentecoste, que está em Atos 2, para nos construir. Quem está me entendendo? Então ele veio, ele subiu, mas ele desceu para preparar o lugar. Você está aí? Agora, que briga que dá, né, gente? Que briga que dá. E é essa briga que eu quero falar com vocês um pouquinho nessa noite. Jesus, ele subiu, ele ensinou, ele deixou tudo pronto, ele ensinou os apóstolos. Essa briga não teve lá com os apóstolos, porque os apóstolos creram, receberam em Pentecoste e começaram a fazer maravilhas. Mas essa briga está na igreja de hoje. É uma luta danada para Deus construir o ser humano. Há uma luta danada para o Espírito Santo trabalhar dentro do ser humano. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: se nós deixássemos realmente o Espírito Santo nos construir, nós não teríamos problema com a igreja. Nós não teríamos problema com pessoas. Nós não teríamos problema no casamento, de pais para filho, de casamento. Nós não teríamos. Difícil é deixar Jesus fazer essa construção. E ele já foi? Ele já voltou? Nós cantávamos aqui: desce o céu à terra. Você tem noção do que é o céu à terra? No céu não tem pecado. No céu não tem mentira. No céu não tem trapaça. No céu não tem briga. Sabe, no céu não tem disse-me-disse. No céu não tem palavra distorcida. Você sabe o que é trazer o céu à terra? Nós precisamos entender, meus amados, que Jesus ele só subiu para ele vir preparar o lugar. Você está aí comigo? No 3 diz assim: e se eu for vos preparar o lugar, olha só, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele disse: eu, Jesus, vou ficar lá, com o Pai, mas o Espírito Santo vai descer. E quando vocês estão preparados, quando eu preparar o lugar, eu mesmo vou vir buscar. É um mistério isso, quem está me entendendo?
Aí a gente diz, ó, Maranata, ó, vem Senhor Jesus. O Senhor Jesus está vindo, e não sei o que, Ele está vindo mesmo. Mas são poucas pessoas que estão prontas para subir. São poucas pessoas que deixaram Jesus construir as suas vidas. São poucas pessoas que vivem pelo Espírito Santo de Deus, realmente. São poucas pessoas que andam segundo o que Deus quer. Você está aí, querido? Você está entendendo a pregação dessa noite? Aleluia! Porque a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo 2,5 que há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Não tem outro. Querido, se você professar outra coisa, se você estiver em igreja que professa, olha só, querido, não adianta, querido, eu vou lá na campanha da água benta. Eu vou lá na campanha da rosa não sei o quê. Olha, eu vou lá no envelope de 7 semanas. Olha, eu vou lá... Gente, é tanta coisa que inventam. Mas é tanta coisa que inventam. Gente, é só Jesus, querido. Nós não temos outro. Porque se nós estivermos em Cristo, todas as coisas são nossas. Nós não precisamos correr atrás de lá, correr atrás de profecia, correr atrás disso, correr atrás daquilo. Querido, quando eu me converti, eu nunca mudei de igreja. Quando eu me converti até hoje, eu nunca deixei Jesus de lado. Eu nunca precisei ir buscar um lenço ungido ou uma água que custa R$150. Eu estava na reunião do Compev outro dia. E ainda ontem eu mostrei para o meu marido. Agora tem pessoas cobrando por oração. Se você quer uma oração de 5 minutos, é R$150. Se você quer uma equipe orando, uma equipe ungida, que intercede por cura, que intercede não sei o quê, eu tenho esse vídeo. O pacote é R$500. Gente, nós temos que entender, meus amados, para nós não sermos enganados, porque nos últimos dias vai vir lobos no meio de nós. Nós não precisamos de nada, nós só temos um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo de Nazaré. Se você tem dúvida, bota aí, 2 Timóteo 2,5, para que a gente entenda isso. 1 Timóteo, perdão. Diz assim, tendo Jesus me basta. Diz assim, tendo Jesus me basta. Aleluia. Você sabe, queridos, porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Quem? Então diga para ele, aprende, rapaz. Não tem outro. Amém? Você está aí comigo? Querido, vamos lá para João 16. Aleluia. 16, não, bota 16:7, por favor. 16:7 que é mais claro. 7 ao 11. Vamos para cá. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu for, o ajudador não virá a vós. Se eu não for, o ajudador não virá a vós. Mas se eu for, eu enviarei. Olha só, queridos. Quem tem um ajudador como o Espírito Santo de Deus, precisa de mais alguém? Na minha tradução diz consolador. Eu estava falando para o meu marido outro dia, uma coisa bem rápida assim que aconteceu. Eu estava lá em casa, eu estava com muita dor da perda da minha mãe. Mas dor de chorar. Eu olhava as coisas dela e eu chorava. E chegou uma tarde, eu parei e disse, Senhor, Tu falou que Tu enviaria o Consolador. Então, por favor, eu não quero sentir mais dor. Eu quero que o Senhor me console. Querido, foi tirado com a mão tudo aquilo que eu estava sentindo. Sabe por quê? Porque nós temos Ele. Jesus disse, olha, Ele vai te ajudar a construir o que é meu dentro de você. O ajudador, aquele que veio construir, pode passar o outro. Tá vindo. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. O mundo quer dizer, você e eu. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou o mundo, Deus amou eu e você de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que nele, aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali está dizendo, volta lá, volta no 8, tá vendo? E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como que o Espírito Santo vai convencer alguém que já está convencido em si mesmo? Como que o Espírito Santo vai ter liberdade para dizer, olha, tu está trilhando o lado errado, se nós não deixamos? Como que o Espírito Santo vai conseguir convencer alguém que já é tão convencido no seu orgulho?
Gente, é difícil demais. A tarefa do Espírito Santo nesse tempo agora que nós estamos vivendo está árduo. E eu digo como líder de uma igreja. Porque tem vezes que tu ora, ensina, diz que a direção está aqui, diz que está por aqui, a pessoa finge que não escuta. Porque, querido, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, Ele é que te convence do que é certo, do que é errado. As pessoas que têm realmente o Espírito Santo dentro, não dá trabalho. Porque vive a mesma fé, vive a mesma palavra, e entende o que é certo e o que é errado. Como que o Espírito Santo vai te convencer, se você já está tão convencido que tudo está certo na tua vida? Como é que o Espírito Santo vai te convencer, se nessa vida tu já é vencedor, já deu certo em tudo, tudo está dando certo, mas será que tudo que está dando certo nessa vida tem a ver com a mão de Deus? Ou com o teu orgulho, com o teu egoísmo, ou com a tua prepotência? Porque quando, querido, a gente deixa o Espírito Santo nos construir, nós realmente, meu amado, pode ter certeza de uma coisa. Aqueles 3 sinaleiras ali que tem o sinal amarelo, vermelho e o verde, o Espírito Santo nos alerta. É verdade ou não é? Quando é vermelho, ele diz, pare. Se você ultrapassar, você vai sofrer. Quando está amarelo, é intermitente, atenção. E quando está verde, passa. Se você não tem esses sinais dentro de você, você ultrapassa os limites, você deixa Deus de lado, você não é convencido pelo Espírito Santo. Queridos, peça para o Senhor te convencer. Quando eu vi elas quebrando esse vaso aqui, eu disse, meu Deus, eu tenho que ser mais quebrada que esse vaso aqui. O pior de tudo é que as pessoas, na hora de orar, elas não dizem assim, ó, Senhor, por favor, Senhor, eu estou na casa de oleiro, me quebra, Senhor. Não, aí tu começa assim, olha Deus, muito obrigada pela conquista, Senhor. Muito obrigada pela casa, Senhor, muito obrigada pela saúde, Senhor. E Deus não está nem interessado nessa oração. Porque Davi sabia orar. Davi sabia orar. Ele dizia, Senhor, não afasta de mim o teu espírito, Senhor. Cria em mim um espírito reto, inabalável, Senhor. Ah, Senhor, eu quero quebrantar o meu coração, Senhor. Sabe por quê que nós somos indomáveis? Nós sem o Espírito Santo, nós somos indomáveis. A palavra do Senhor diz em Provérbios que o cavalo bota o cabresto e vai para onde vai. Mas o homem, Deus sem o Espírito não consegue domar. Preste atenção no que a pastora está dizendo nessa noite. Quando vier, Ele convencerá, diga, a minha vida do pecado, da justiça e do juízo. Tanta gente sem temor, tanta gente pecando a reveria. Pastor, eu estou na igreja. Tem tanta gente dentro do templo desviado do reino. Você sabia disso, gente? Tem tanta gente dentro do templo desviado do reino. Porque o reino de Deus é justiça, é amor, é misericórdia. Misericórdia é piedade. É aquilo que se abriu o culto nessa noite. Amar a Deus acima de todas as coisas. Não amar a Deus quando sobrar tempo. Porque quem ama obedece. Quem ama se submete. Eu conheço um reino, que é o reino de Deus, que é o reino da paz, mas é um reino também de negar-se a si mesmo. Eu conheço esse reino que eu sirvo, que é o reino da paz, mas é um reino que tem aflição também. Eu conheço esse reino, que quando João olhou e disse assim, olha, este é o Cordeiro de Deus que veio. É esse reino que nós temos que viver. Nós não temos que ser convencidos que o mundo está certo, que as minhas coisas estão certas. Nós temos que deixar Deus nos convencer. Quantas pessoas, querido, quebrando a cara, porque não deixa o Espírito Santo convencer. Tem pessoas que só mudam de igreja, mas, querido, continuam religiosos. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, e eu sou desse jeito, e eu não quero mudar. Alguém conhece alguém assim? Só a Marli e a Marcinha levantaram a mão. O Espírito Santo precisa entrar dentro de nós e nos convencer. Você está aí, querido? Para de ser convencido nas tuas coisas. Para de se apoiar na tua força. Para de se apoiar nas tuas razões. Para de apontar dedo. Para de falar. Diga, Senhor, me convence o que é certo. Nós inventamos muitas desculpas, meus amados. Por que em vez de você entrar em atrito com alguém, ou entrar em atrito com o seu casamento, você diz, olha, Senhor, me convence do que é certo.
Um dia eu estava indo embora do culto. E é muito bom pregar do que a gente vive. Esse ano eu faço 30 anos de casada. Eu e meu esposo, lindo, maravilhoso. Nem parece, é claro, parece que nem faz 10, né? Graças a Deus. E eu estava indo embora do culto e ele falou algo para mim, algo que não foi bom. Ele disse, olha bem, eu acho que dessa maneira está errado, acho que você devia fazer dessa maneira. Eu ia abrir a boca para dizer, ai, né, de novo tu falando. Não, o Espírito Santo assim, ora que eu vou te convencer do certo. E eu calei a minha boca e orei. E quando eu cheguei em casa eu disse, realmente, meu amor, você tem razão. Porque, querido, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente não fica debatendo. A gente não fica dizendo, tu está errado, ou tu está errado, ou tu está errado, ou tu faz isso, ou tu faz aquilo. Pergunta para o teu irmão, que espírito está aí dentro de ti? A pergunta olhando no olho se você tem coragem. Porque se há atrito, se há guerra, se há contenda, se há ira, se há falta de perdão, não está o Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor se você fosse corajoso. Não está. Não está. A palavra do Senhor diz, aí tu verás a diferença de quem serve e de quem não serve. Querido, Ele está nos construindo, Ele não está desconstruindo. Ele quer limpar essa casa, Ele quer guerrear, Ele quer tirar tudo que é sujo para entrar em nós. Ele não vai entrar em cima das tuas convicções. Por isso que eu disse que há uma guerra entre nós e o Espírito. Milita contra a carne, sabe por quê? Porque o Espírito Santo quer entrar, Deus quer mudar, Deus quer construir, mas nós queremos deixar as fortalezas velhas dentro de nós. Nós queremos deixar as velhas manias. Nós queremos deixar os nossos racismos. Nós não queremos mudar como o Espírito Santo quer realmente mudar a nossa vida. Nós queremos vir para a igreja e continuar as velhas práticas. Há uma guerra. O Senhor diz, eu vou enviar aquele que vai convencer. Mas, querido, como é que ele vai entrar se nós não deixarmos? Como é que ele vai trazer uma igreja pura? Levar a noiva dele, porque ele vai vir buscar. Ele mesmo vai vir nos céus buscar. Mas será que nós vamos estar prontos? Ou será que ele vai olhar lá de cima e o Espírito Santo não teve chance nenhuma de nos edificar? Nós somos uma construção. Já pensou que tristeza? Você chegasse na minha casa, um ano, estava lá 4 tijolos. No outro ano, continuava os 4 tijolos. No ano seguinte, em vez de estar 4, tinha 3. Que tristeza. Essa casa nunca acaba. Essa casa nunca fica bonita. Essa casa nunca muda. Querido, nós nascemos em Cristo, para cheirar Cristo, para viver Cristo, para pensar Cristo, para falar Cristo, para ouvir Cristo. Você está aí? Nós temos que ser santo como Ele é santo. Nós não podemos sentar na mesa de escarnecedores. Nós não podemos estar ali com aqueles que são ímpios, andar com Ele, porque a palavra de Deus diz, querido, que não há comum acordo. Que não há acordo entre o ímpio, entre a treva e entre a luz. Ah, Espírito Santo de Deus, que te convença nessa noite. Que o Espírito Santo te convença nessa noite do que é certo, do juízo. Ai, mas eu não gosto. Ah, mas eu não penso assim. Querido, vai se danar com o teu gosto, com o teu penso. Vai pensar Cristo. Vai deixar Cristo crescer em ti, eu em mim. Você está aí, queridos? Ai, não acho que é a hora. Você já perguntou o que Jesus quer de você? Você já pensou o que o Espírito Santo espera de nós? A palavra do Senhor diz, olha, eu estou subindo, mas eu estou deixando o Consolador para você ser minha testemunha. Sinceramente, tem muita gente que é testemunho, mas não é testemunha. Outro dia, eu estou falando ontem aqui na ceia do chamado. Outro dia eu estava lá no Face, aí quando bota no Face, todo mundo bota, né? Eu só li lá e... Olha, quando tu olha para mim, tu pensa o quê? O que vem à memória? Aí botou linda, aí outro botou não sei o quê, aí não sei o quê. Eu quero em Deus te desafiar. Pergunte para alguém que está perto de você. Pergunte para alguém que viva com você. Pergunta para os teus filhos, teu marido, tua esposa. Pergunte. Diga assim, olha, quando você me olha espiritualmente, o que você vê? Nossa. Faça isso ainda hoje. Faça isso amanhã. Faça isso. Com todos os erros que eu tenho, eu não tenho problema nenhum de perguntar para a minha família. Não tenho. Porque eu não sou 2 pessoas. Eu não sou. Eu sou Cristo, que Ele vive em mim. Nós não podemos ser Cristo dentro da igreja e lá fora ser outra pessoa.
Nós não podemos estar aqui no culto ser alguém e lá fora é outra pessoa. Nós não podemos. Isso não é o Espírito Santo que habita em nós. Deus é bom, gente? Você está gostando da pregação? Estou nem preocupada se você está gostando. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não é que eu não me preocupo com você. É que eu não estou pregando o que você gosta e sim o que você precisa. Deus tem dado bênção. Eu vou dizer para alguém nessa noite aqui. Deus manda te dizer. Deus colocou uma bênção na tua vida e tu está jogando fora. Simplesmente porque tu não deixa o Espírito Santo te convencer daquilo que você tem que mudar. Primeira Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o quê? O quê? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Meu Deus do céu, gente, eu sou muito feliz da vida, muito feliz. Gente, eu sou tão feliz, tão realizada. Como, querido, que o Deus eterno, aquele que construiu o universo, o céu, construiu todo o planeta, um dia Ele mandou Jesus para cá, e Jesus foi morto naquela cruz do Calvário, e Jesus cumpriu tudo certinho. Querido, porque foi Jesus que me conquistou para o Pai. Não foi Deus que veio, foi o Filho. É por isso que Ele diz, tudo que pedirem em meu nome, eu vos farei. Porque quem me comprou foi Jesus. Quem está me entendendo? Ele me pagou tão caro, tão caro, tão caro, meus amados. Ontem eu estava lá em casa e tudo Deus fala comigo. De repente chegou um casal lá em casa, de surfista, que anda surfando com o Luiz Henrique. E a menina pegou o carro essa semana. E eles foram lá em casa para lavar o carro, porque eles moram em apartamento. E ele deu uma arranhadinha no carro na frente, um carro muito bonito, mas que nem aparecia, gente. E ele desceu do carro todo preocupado, o carro da minha esposa, eu bati. Gente, eu sinceramente, só se eu botasse um óculos de aumento para ver o que tinha arranhado. Mas ele estava tão preocupado com esse carro, tão preocupado com esse carro. E pouca demora, a hora que ele foi sair, o cachorro da Luana trepou assim na porta, pronto, né? Aí o cara morreu. O cara parou imediatamente e foi buscar um balde e foi ver se tinha arranhado e tal, e tal, e tal. Muita gente dá mais valor a um carro do que o preço que foi pago na cruz do Calvário. Muita gente dá mais valor a 2 horas de Big Brother do que 10 minutos na palavra. Muita gente, querido, quando você não dá atenção para a palavra, você está dizendo assim, olha Deus, tu não tens importância na minha vida. Se tu não lê a palavra, o verbo se fez carne, Jesus é a palavra. Se você não lê a palavra durante o dia, tu está dizendo, tem coisas mais importantes do que eu ler, do que eu estar com Jesus. Tem muita gente, querido, que não valoriza isso aí. Volta no 16. Eu sou muito feliz, sabe? Porque eu não era digna de ter alguém dentro de mim. Eu não era digna, eu tinha o diabo dentro de mim. Eu tinha uma legião de demônios dentro de mim. Quem mandava era o Zé Pilintra, o Tranca-Rua, Pomba Gira. Aonde que eles mandavam, eu ia. E um dia Jesus veio e limpou tudo isso. Limpou a casa. E me convenceu que Ele era o Filho de Deus. E Ele entrou dentro de mim. Vocês têm noção disso, meus amados? Mas tem gente que é mais feliz, ou era mais feliz, quando estava cheio de demônios. Pulava, dançava, corria de um lado para outro. Mas quando vem para a igreja, que está com o Espírito Santo, é morto. Não se alegra, não fica feliz. Não bate palma. Não vai onde o Espírito Santo manda. Não vai de um lado, se o Espírito Santo está dizendo, olha, teu chamado é esse, segue. Vai lá, faz aqui, vai. Não, Espírito Santo, eu não quero. Acomodado, preguiçoso. Diz para o teu irmão assim, tu tens o Espírito Santo aí? Então se mexe. Não sabeis vós que sois santuário de Deus? Pode passar o 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá. Porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Deus veio me construir. Ele veio me construir. E eu já falei aqui outro dia e vou falar de novo. Se você for a pessoa que destruir o que Deus quer construir, Ele te destrói. Nem o diabo que vai te destruir, meu amado.
Não é nenhuma força maligna que vai destruir. Se você não aceitar Deus te convencer e te construir com o santuário, depois de ter recebido Ele, você não aceitar, a ira de Deus vem, a mão pesada de Deus vem e te destrói. Está dizendo ali? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Diga assim, que não seja você a destruir o que Deus quer construir. Olha para a pessoa, você está com vergonha? Diz assim, que não seja você a destruir o que Deus quer construir. Porque senão ele vai ficar irado com você. É melhor ficar na mão do diabo, que aí Deus tira, do que ficar na mão de Deus, que não tem ninguém para tirar. Pode passar. Pode passar o 18. É até aí, né? 18. Ninguém se engane a si mesmo. É só até aí. Amém? Você está aí comigo? Eu estou falando ainda de morada, de lugar. Jesus foi para cima, desceu o Espírito Santo para preparar o lugar. Eu quero ser a casa favorita do papai. Todo mundo gostou dessa música? Será que Deus é a minha casa? Será que eu tenho a casa favorita do papai? Será que eu deixo ele preparar os ambientes da forma que ele quer? Decorar essa casa da forma que ele quer? Porque externamente nós vamos para o espelho e nós mesmos nos avaliamos. Nós mesmos nos maquiamos, cuidamos do cabelo, quando dá, é claro. Nós cuidamos, nós fizemos alguma coisa, né, Monara? A gente dá um jeito, a gente se embeleza. Isso a gente faz. E é muito bonitinho às vezes. Às vezes a gente é um gatinho guardadinho ali. Eu já disse que lá em casa para minhas noras, meus genros, eu disse, olha, eu não vendo gato ensacado. Eu mostro tudo que meus filhos são, para depois você não vir reclamar. Mas depois, querido, nós para Deus, muitas vezes a gente é gato ensacado. A gente é tudo bonitinho, todo guardadinho, perfumadinho, mas dentro a gente é teimoso, a gente se irrita fácil. Deus está mandando a gente para um lugar, a gente não vai. Deus está falando para ir por aqui, tu não vai. Deus usa um pastor para falar contigo, tu não aceita. Deus usa um líder, tu não aceita. Deus usa uma mula, tu não aceita. Por quê? Porque tu é convencido em si mesmo e não deixa o Espírito Santo te convencer. Eu volto a dizer, se o Espírito Santo tivesse liberdade de nos convencer, querido, não existia igreja aqui para caber o povo que estaria aqui dentro. Porque nós seríamos testemunha de verdade, Nereu. De verdade, Nereu. Porque quando o Espírito Santo entra em nós, ele muda radicalmente a nossa vida. Ele desconstrói essa fortaleza humana. Ele quebra os grilhões. O problema, querida, é que você quer ficar com a tua fortaleza e com o Espírito Santo. E os dois não se misturam. Santo e profano não combina. Não é igual café com leite que misturando dá. Não. Santo e profano não combina. Querido, Deus ele não fica espremidinho dentro de você e dá um lugarzinho para o diabo, não, querido. Não. Não, ele não fica. Ou ele é o teu dono, ou o dono de seu não é ele. Nossa. Você está aí? Tem certeza que você está aí? No 14:6 diz que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho? Quem está aí? Jesus é o caminho? 14:6, João. Jesus é o caminho. Eu falei até agora de lugar, agora eu vou falar de caminho. Amém, gente? Deus é bom? Deus é bom? Vocês comeram hoje, gente? Meu Deus, vocês são fracos na voz. Deus é bom? Respondeu-lhe Jesus, quando eles estavam todo embaraçados, todo turvado o coração, eles estavam com medo. Jesus disse, não tenha medo, eu sou o caminho. Jesus é um caminho, querido, eu entrei no caminho há 23 anos. E eu tenho que permanecer nesse caminho e é estreito e a porta é estreita. Mas tem gente que anda um pedaço, sai um pouco. Volta de novo. Anda um pedaço, sai um pouco. Não anda, não trilha, porque é um caminho, nós temos uma chegada, meus amados. Ô Nereu, você viaja e você vai para um monte de lugar. Tu já pensou tu sair do Sangão e não chegar a lugar nenhum? Ficar rodando e perdendo. Tem gente assim. Tu me perdoa a palavra, mas tem gente igual o peru, que adora rodar. Não chega a lugar nenhum. Jesus é o caminho. Amado, Ele nos construiu para que cada dia mais a gente fique mais bonito, a gente chegue mais perto dEle. Cada vez que eu ando, cada vez que eu trilho esse caminho, eu vou ficando mais parecida com o Senhor. Eu vou podendo fazer a obra mais direito. Eu vou fazendo mais obras. Querido,
Quando ele disse que nós faríamos obras maiores que ele, não é porque nós íamos fazer maior. Tanto que a gente não vê nenhum discípulo fazendo alguém andar sobre as águas. A gente não vê. Não é obras maiores. É que o Espírito Santo em nós, ele abrangeria muita gente. Quem está aí? Se o Espírito Santo está em mim, quantas almas eu posso ganhar? Você está me entendendo a pregação dessa noite? Se ele nos construir, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, o que que tem aí? Tu não é mais a mesma. Você tem sempre uma palavra de edificação. Se alguém precisa de uma oração, você ora. Se alguém quer uma ajuda, você dá. Se alguém precisa de uma coisa, você estende a mão. Eles vão dizer, não, essa pessoa não existe. Eu quero esse Jesus que está nela. Por que, querido, que as pessoas olham para nós e não querem Jesus? Diga para o teu irmão, porque não está vendo Jesus. A paulada está grande, né? Graças a Deus que a gente apanha hoje para não ir para o inferno amanhã. Diz assim, dá-lhe Jesus. Dá-lhe mesmo, Senhor. Jesus não é uma rótula. Jesus não é uma curva. E Jesus não é um caminho que você vai e termina aqui na terra. Jesus não é simplesmente um caminho daqui a Criciúma, depois você para e não quer mais nada. Não, querido. Não, querido. Eu não conheço, querido, pessoas que pararam no caminho e que evoluíram em Cristo. Pode ter evoluído financeiramente, pode ter evoluído em um monte de coisa, mas as pessoas que deixaram o caminho em Cristo se detonaram. Porque a paz desse mundo, ela não preenche ninguém. De repente, querido, você até financeiramente melhorou. De repente, querido, até a tua casa está mais bonita, essa casa nessa terra. Mas você parou de andar no caminho. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, tudo que você conseguiu nessa terra vai te encher. Tu não quer mais, tu se torna uma pessoa insatisfeita. Por isso, muito suicídio, muita morte e muita depressão. Porque quando a gente está no caminho, a gente está com o Espírito Santo, ele testifica todas as coisas. A paz que o mundo não tem, a gente tem. Você está aí? Todos os caminhos levam a Deus? Quem acha que sim? Apocalipse 20, do 11 ao 14. Todos os caminhos levam a Deus. Nós vamos nos deparar com o céu. Nós vamos chegar aonde que devemos chegar. Ei, cuidado, querido. Muita coisa anda se enganando aí fora. Muitas pessoas, querido, dizendo que esse caminho é para Deus, esse caminho leva para Deus, esse lugar leva para Deus, aqui leva para Deus, e o povo de Deus está igual barata tonta. Por quê? Porque o Espírito Santo não está dentro. Porque se o Espírito Santo estivesse convencendo, você estaria firme, convicto. Sabe o que diz ali? Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram da terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Pode passar. E vi os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono. Abriram-se uns livros e abriu-se outro livro. E o livro da vida. E os mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as... Volta lá, segundo as... Tem gente que quando Deus vai olhar as obras lá em cima, está branco, não tem nada. Porque, querido, quando eu tenho o Espírito Santo, eu não fico parado. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você quer que outra pessoa tenha o Espírito Santo. Você vai colocar o Espírito Santo dentro de outra pessoa. Principalmente, presta o que eu vou te dizer, se o copo estiver cheio, você vai derramar o Espírito na outra pessoa. Por isso, querido, que ele está dizendo, segundo, será julgado segundo as obras. Porque quem tem o Espírito Santo, coloca Espírito Santo em outras pessoas. Você está me ouvindo? Diga assim para o teu irmão, bem bagudo assim, mas só quem tem. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago do fogo. Essa é a segunda morte. Volta no 13. Todos vamos se apresentar diante de Deus. Todos. Todos. Qual é a diferença, Maico? A diferença é que uns vão se apresentar pelo caminho que é Jesus. Eu sou o caminho. Quem está me ouvindo? Eu sou o caminho. E esses, Deus vai olhar lá as obras, realmente. E Deus vai olhar e testificar que ele realmente veio pelo caminho certo. Porque aqui, se eu quiser ir lá para Ensaio, eu tenho vários caminhos. E outro dia eu tentei pegar um caminho mais curto. E eu não conhecia uma lombada alta que tinha. Pensa, meu carro na frente está tudo amassado. Tem gente assim, querendo pegar atalho, Rosane. Não vai chegar a lugar nenhum.
Tem gente querendo pegar atalho mais fácil. Querido, a porta é estreita, o caminho é estreito. Agora lá em cima que vai ser bonito. É lá naquela hora que vai ser bonito. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. E mais uma vez eu quero ser profeta nessa noite para uma pessoa que está aqui ou duas. Do jeito que tu está conduzindo a tua vida, tu vai ser jogado do lago de fogo. Porque tu não está preocupado com a salvação. Tu está preocupado só com o teu bem-estar aqui embaixo. Deus manda te dizer. Está entregue. O mar entregou os mortos e nele havia a morte. Olha só, todos, Marli, vamos chegar diante do trono branco. Todos. Aqueles que vieram para Maria, aqueles que vieram para o Maomé, aqueles que vieram só para o Jeová, mas não aceitaram Jesus. Só tem Deus Jeová, mas não crê no Filho. Aqueles que crê em Deus, mas não acreditam no Espírito Santo, vão estar tudo lá. Que tristeza é tu conhecer o céu e não poder ficar lá. Ah, Jesus. Isso que é triste, não é, gente? Eu não quero deixar você triste. Porque hoje mesmo, se você está fora do caminho, você pode entrar nele. Se você não está fazendo obra nenhuma, faça a obra do Senhor. Seja frutífero. Ontem eu falava em João 15,16, ele disse, não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu te escolhi, querido. Eu vou voltar a falar aqui nessa noite. Você sabe, querido, quem te escolheu para fazer a obra? Foi Deus, vai se virar com ele. Não foi pastor, não foi líder de louvor, não foi nada. Ele disse, eu vos escolhi. Sabe, Bruno, naquele dia que você aceitou Jesus, não foi você que aceitou Jesus. Naquele dia os anjos estavam preparados e Jesus se manifestou a você porque ele disse que naquele dia você era o escolhido do dia. Naquele dia que Paulo foi para Damasco, Atos 9, ele estava indo para prender os discípulos com cartas e ele estava fulminando contra os discípulos. E veio uma luz grande e derrubou ele no chão. Eu creio que quando eu nasci em Cristo, veio uma luz tão grande e me derrubou das minhas convicções, de tudo que eu achava que era certo, das mentiras da minha vida, das idolatrias. E quando eu levantei, eu já levantei, Taislane, uma nova criatura. Você está aí, gente? Você está entendendo? Então todos os caminhos levam ao céu. Cuidado, querido. Mas existe só um que conduz a permanência no céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Talvez o caminho que você tem escolhido nem é uma idolatria, mas são as suas convicções. A sua maneira de pensar que tem que ser deletada hoje. Às vezes o celular começa assim, ó, não pode mais fazer não sei o que, memória cheia. Aí você vai lá, deleta. Mas você vive cheio de si, cheio das tuas vontades, cheio das tuas razões, cheio das tuas convicções, cheio das tuas vaidades. E tu não deixa Jesus te limpar. E Ele não vai trabalhar. Ele não vai encher um copo que está pela metade. Não. Você tem que se esvaziar. Deus é bom, gente? Provérbios 16, 9 diz que em seu coração o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é que determina os seus passos. Tu pode planejar o que tu for, querido. Você pode ir para caminho que for, mas se Jesus não determinar os nossos passos, querido, nós não vamos chegar ao céu. Muita gente está dentro da igreja e está fora do céu, meus amados. Eu não estou aqui pregando o que você gosta, não posso. Muita gente está dentro da igreja e fora do céu porque não quer a porta estreita, não quer compromisso, não quer escrever as suas obras no livro das obras, não quer. Fica culpando o pastor, fica culpando o irmão. Olha, eu não vou mais na igreja porque o fulano falou mal de mim. Você vai perder o céu por causa do fulano, da língua feia dele? Deus é bom. Deus é bom mesmo? A palavra de Deus diz em João 3,18 que aquele que crê no Filho, né, já não será julgado, mas aquele que não crê já está julgado. Muita gente não crê no Filho. Se você quiser, tá em João 3,18, se eu não me engano, vê se é isso mesmo. João 3,18, coloca aí para mim, vê se está aí. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Querido, olha, se você não tem coragem de dizer, eu conheço pelo menos 10 seitas
10 seitas, pelo menos, que não creem em Jesus. Por isso que ele diz lá, não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Muita gente, Rosane, vai chegar para você e vai dizer, não, Deus é o mesmo. Eu creio em Deus. Mas pergunta se eles querem seguir o caminho. Então, querida, não adianta, porque é tua amiga. Não, ela é budista, mas ela é melhor amiga. Não, ela é do espiritismo, mas tu pensa que coisa linda que ela é. Boa, boa, porque faz tanta obra. Olha, ela é católica, ela idolatra Maria, mas olha o Deus dela. Não, querido. Não, querido. Não se engana, meu amado. Não se deixe enganar, querido. É Jesus e pronto, não tem outro caminho. Quem crê no Filho como único Salvador unigênito, tem o céu. Quem não crê, está condenado. Pastora, eu creio no Filho, eu creio em Deus, mas eu não quero fazer nada para Ele. Então o Espírito Santo não te convenceu ainda. Quem tem o Espírito Santo não fica parado. Quem tem o Espírito Santo quer fazer as mesmas obras que Jesus fez. Talvez você nunca pegue um microfone para pregar. Você vai num vizinho e você prega para ele. Talvez você nunca consiga realmente vir aqui trabalhar como eu e o Djavan trabalhamos. Mas as suas finanças fazem isso porque você tem amor de doar para o Senhor. Talvez você não vai fazer as mesmas coisas. Mas de alguma forma o Espírito Santo vai te impulsionar para você fazer a obra de Deus. Você está aí, gente? Ele disse que era o caminho, é isso? Mateus 7, 13 e 14 diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. A porta é estreita, apertada, o caminho que leva à vida. Poucos há quem encontre. Você colocou aí, Tavinho? Não. Mateus 7, 13. Mateus 7, 13. Ah, pastor, eu não quero esse negócio de regra. Não quero. Isso é muito estreito para mim. Ah, pastora, fazer curso para aprender mais de Jesus? Que besteira. Ô, pastora, ir para o retiro de carnaval, hein? Vou descansar, pastora. Num sábado como esse, um calor desse, eu estou na praia. Para quê? Ah, eu indo para o culto uma vez por mês, tá bom. Essa porta tua larga demais, querido. Essa porta é larga demais. Muito larga. Se você não quer estar no meio do povo, ajudando o povo, ajudando as almas. Sabe, outro dia eu estava falando para minha filha, um dia que ela disse assim, não sei se eu vou hoje, eu disse, filha, tu vai para o culto? Porque tu está de férias? E tu se prontificando para ir para o culto, numa quarta-feira, Deus vai levantar alguém lá, vamos supor, lá da estação Cocal, uma jovem que está precisando, e essa jovem vai te dar um abraço e você vai curar essa jovem. As pessoas dizem que não vêm para o culto porque, eu já escutei a pregação outro dia. E as pessoas que Deus manda você aqui para abraçar e curar? Cadê o Espírito Santo de amor? O Espírito Santo de misericórdia? Cadê o Espírito Santo que está dentro de você para cuidar das pessoas? Acho que hoje eu vou apanhar. Entrai pela porta estreita, porque... Entrai pela porta? Fala comigo aqui, o quê? Porque larga é a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Gente, você pega uma rua bem estreitinha, você com um carro. É ruim dirigir, né? É ruim dirigir numa rua estreitinha. Outro dia o gaúcho foi comprar peixe lá no Rincão. Gente, a rua era tão estreita. E quem disse que deu de fazer volta? Não deu. Tivemos que vir de ré no meio do mato. Terrível com a caminhonete de ré. Batia lá, batia aqui. Estreito demais, é terrível. O caminho é estreito e tu não pode dar ré. Tem que andar para frente. Mas que bom que ele disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. 14. Estou falando de caminho, né? 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Poucos são os que encontram. Não te apavora não, sabe? Se você chegar lá no céu e a metade do que você conhecia não está. Ou talvez você vai com todo mundo junto e chegar lá, um é jogado para lá, outro é jogado, e você fica assim, e você fica, será que eu vou? Porque é pouco. Quem que quer estar nos cultos todos os sábados e todas as quartas? Quem que quer ler a palavra todo dia? A gente levanta cedo para trabalhar, afinal de contas, eu tenho que pagar meu carro, a minha casa, o colégio dos meus filhos, eu tenho que botar pão na mesa,
Afinal de contas, estou cansado demais para vir ao culto. Muitos estão dentro do templo, mas fora do reino. Ele disse que ele era o caminho, amém, Jesus? Vocês estão aí? Mas ele disse que era a verdade também. E eu queria que você abrisse comigo 2 Coríntios 13. Se eu não me engano é 8. Ele disse que ele era a verdade. E eu vou te dizer uma coisa, a verdade, Amós 3,3 diz: como andarão dois juntos se não houver comum acordo? Ouviu, Cleonice? Como é que eu vou orar contigo? Como é que eu vou andar contigo 2 milhas? Como é que eu vou estar contigo se eu e tu não concordamos que Cristo é Filho de Deus? Concordamos que temos que orar? Concordamos que temos que submeter os nossos maridos? Concordamos que a palavra diz a nosso respeito? Como é que nós vamos andar juntos? Nós vamos se brigar? É verdade ou não é, gente? Você está aí? Porque nada podemos contra a verdade a não ser a favor dela. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Então não adianta trabalhar contra a verdade. Sabe, querido, eu vou falar de novo e você, problema seu se você não gosta. Tem muita gente trabalhando contra a verdade. Dentro da igreja. Deus está falando uma coisa e está fazendo outra. E você está empurrando. Querido, não adianta, você vai perder. Mas você vai se dar mal. Você vai cair no precipício, querido. Ninguém pode nada contra a verdade se não for a favor dela. Nós temos que ser a favor da verdade, meu amado. Não adianta, Marcinha, você combater com o Ezequiel. Não é assim, é assim. Mas o Ezequiel está na palavra, ele está na verdade. Então você tem que se submeter à verdade. Sabe por que não dá guerra quando os casamentos estão sarados e construídos? Porque os dois se baseiam aonde? Na verdade. Sabe, queridos, muitas vezes, eu e meu marido também não concordamos em algumas coisas. Mas a gente vai orar e a gente diz: olha, a palavra de Deus diz isso. Então está aqui. O que a verdade diz, nós vamos obedecer. Muitas vezes, querido, você pode não conseguir entender o seu líder, entender o seu pastor, entender o seu irmão, mas procura ver se está dentro da verdade. Porque se você lutar contra a verdade, você vai cair num buraco tão fundo, que não vai conseguir sair. Ande a favor da verdade. Se você andar a favor da verdade, não tem, querido, como você dar errado. Não tem como dar errado. O problema é aquilo que eu disse no início. Como que Deus vai nos convencer da verdade se nós estamos envolvidos em mentira? Se a nossa construção, o nosso egoísmo, o nosso orgulho não deixa Jesus nos convencer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Está aí você? Deus é bom? E falando de vida, para encerrar, ele falou que ele era a vida. Amém, gente? É o caminho, você já aprendeu. É só ele. A verdade, você sabe que só tem uma, é Jesus. E a vida você vai abrir em Efésios 2:1 ao 5. E eu encerro aqui. Eu falei de construção no início. Eu falei que ele mandou o Espírito Santo para me construir. E eu quero me tornar uma morada linda para o Senhor. Sabe, queridos? Eu quero me tornar uma morada linda para o Senhor. Uma morada bonita. Uma morada de excelência. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele me deu vida. Amados, olha para mim. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estava morta. Morta, sabe por quê? Quem me dominava era o pecado. Quem me dominava, gente, era uma legião de demônios. E o dia que eu recebi ele, eu recebi vida. Tem alguém vivo aí? Às vezes, sabe, pastor Djavan, eu penso que eu estou pregando para gente morta. É sério. Porque eu não escuto uma glória a Deus, eu não escuto um aleluia, eu não escuto um brado de vitória, eu não escuto um amém. Parece que estão tudo morto. É verdade isso, gente. Ele nos vivificou, não está dizendo ali, Marli, que ele nos amorteceu. Estando nós mortos em nossos delitos, ele nos vivificou. Querida, eu não posso conversar com você e você tendo o Espírito Santo de Deus dentro de você e as coisas não fluir. E você não ser uma pessoa positiva.
Uma pessoa para cima. Porque Deus nos colocou vida dentro de mim, dentro de você. Pode passar. Nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora que opera. Olha só, gente. Olha só ali. Quem tinha espírito imundo dentro de si aí? Levanta sem medo. Eu tinha uma legião. Não deu nem para contar. Foi orado a noite inteira para tirar. É verdade. Das 8 da noite às 8 da manhã. Ô, tristeza. Não queria sair de jeito nenhum. Tinha amarrado tanto a minha vida. É verdade, gente. Eu estava com o filho da desobediência. Eu era filho da desobediência. Porque quando a gente é desobediente, diga para o teu irmão, tu é desobediente? A palavra de Deus? Então é o espírito imundo que está aí. Você tem medo, é? Você tem medo, é? Mas na hora de desobedecer você não tem medo. Satanás, ele é orgulho, desobediente, camuflado, mentiroso. Outrora nós tínhamos esse espírito imundo aí da potestade, mas Jesus veio e me deu vida, e vida é abundante. Pode passar. Opa, tem gente viva aí. Que bom que tem gente viva aí. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne. Será que você parou de andar no desejo da tua carne? Será que tu parou de andar no desejo da tua carne? Porque a carne milita contra o espírito. E se a carne está vencendo, o espírito não está vencendo. Eles não estão aí. Tem gente que tem faculdade aqui de dar desculpas. Tem gente que é formado, doutorado já está lá em cima, que eu não sei depois o que é, de dar desculpas, Senhor. Mas desculpa tão enfarrapada. Eu quero ver chegar lá no céu, diante do trono de Deus, e dar desculpa que você vai. Ele vai dizer, nem me responde. Tchum, pro lago de fogo. Aqui tu camufla. Não estou brincando não, gente, é sério. Você está rindo de você mesmo. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Eu não quero ficar mais junto com os demais. Eu sou um povo escolhido, separado, santo. Eu não me misturo mais com os demais. Eu não fico com o filho da ira. Não, dentro de mim não tem ira, não tem revolta. Dentro de mim tem que ter o Espírito Santo de Deus. Pode passar, querido. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, Tem gente aí, gente? Pergunta se alguém está vivo aí do teu lado, pelo amor de Deus. Então por que tu anda como se estivesse morto? Olha, se aparecer uma mega sena lá na tua conta, um dinheiro, tu vai correndo. Mas se dizer que Jesus está aqui te esperando, tu faz uma curva e vai embora. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu estava dizendo para o Everton aqui no início. A Monara estava cantando assim, ó. Porque Ele nos amou, cantou muito, esplêndida. Esplêndida, né, Luana? Esplenderosa hoje. Né? Muito bem. Deus pegou a voz dela hoje. E aí ela estava cantando ali com o Cleitinho, que é uma voz que combina muito bem. Deus nos amou, Deus nos amou. Ninguém deu um pulo. Ninguém. Gente, Deus nos amou tanto, 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 que Ele se deu na cruz do Calvário. Ele deu o Filho. Quem tem filho aqui? Você sabe o que é o amor de um filho? Você sabe o que é o amor de um filho? Meu Deus do céu, sem limites. E Ele deu o seu único filho. Ele nos amou tanto. Era para nós pularmos, nos alegrarmos, correr, ganhar almas para eles. Sabe o que alegra o coração de Jesus? Sabe aonde que tem festa no céu? E quando tem festa no céu? Quem sabe? Quando eu coloco uma alma lá. Eu queria e quero todo dia colocar uma alma no céu. Tem pessoas, querida, que abortaram os seus filhos.
Nós vamos ter um curso aqui segunda-feira e vai ter uma matéria chamada Gerar. Vai falar de abortar filhos. Tem pessoas, querido, que nasceram filho, mas não cuidaram. Abortaram. E aí morreu. Querida, não adianta você hoje dar testemunho, ir lá na casa da pessoa e dizer, olha, Deus mudou meu casamento, olha só, você tem que vir para o Senhor, e amanhã você está de guerra com o teu marido, a pessoa diz, que Jesus é esse? A pessoa sai do caminho de Jesus e nunca mais vem. Ah, Senhor, eu vou orar já já. Amém? Diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Diz assim, muita gente vai para o céu, por vários caminhos. Mas quem vai ficar no céu? Só quem está no caminho, que é Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor.